Bom, boa noite, alunos. Vamos a mais uma aula, né, de mecânica dos sólidos 1. E hoje a aula é sobre relação entre o módulo de Young, o coeficiente de Poisson e o módulo de elasticidade transversal. Então, até o momento, nós aprendemos, né, três constantes físicas relacionadas à mecânica dos sólidos. Essa área aqui também é chamada de resistência dos materiais. Tá? Quais são essas três constantes físicas, né? O módulo de Young, que a gente representa pela letra E, e ele é definido pela lei de Hooke para ensaios de tração e compressão. Tá aqui, ó. Tá? Lembrando, a tensão normal é igual o módulo de Young vezes a deformação longitudinal. Outra constante seria o coeficiente de Poisson, representado pela letra grega Ni, que é definido como menos a deformação transversal dividido pela deformação longitudinal. Lembrando, quando um corpo está sujeito a forças de tração, ele aumenta o comprimento, mas diminui as dimensões transversais. Por outro lado, quando um corpo está sujeito a compressão, ele diminui o comprimento, né, e aumenta as dimensões transversais. Então, está aqui a definição, que a gente já viu numa aula anterior, né, e a terceira constante física a gente também já viu, que é o módulo de elasticidade transversal, representado pela letra G, que é definido pela lei de Hooke, só que, nesse caso, para o caso de cisalhamento. Então, a gente aprendeu três constantes importantes dos materiais: o módulo de Young, o coeficiente de Poisson e o módulo de elasticidade transversal. Aqui eu tenho uma tabela, né? Ela está em inglês, mas é fácil de entender. Vamos ver o primeiro aqui, ó. Ligas de alumínio. Essa liga 2014 T6 tem módulo de Young 73 gigapascais, né? Tem módulo de elasticidade transversal de 28 gigapascais e tem coeficiente de Poisson de 0,33. Tá? Essa tabela aqui, então, apresenta as três constantes vistas. Aqui a gente tem o módulo de elasticidade num outro sistema de unidades, que não é o sistema internacional, e aqui a gente tem o módulo de elasticidade transversal, que também numa outra unidade que não é o sistema internacional. Tá? Certinho? Entretanto, na maioria das tabelas para consulta, há apenas duas colunas com grandezas mecânicas disponíveis. Normalmente, o módulo de Young e o coeficiente de Poisson. Vou voltar na tabela anterior. Está aqui. Nessa tabela, nós temos as três constantes: o módulo de Young, o módulo de elasticidade transversal e o coeficiente de Poisson. Entretanto, se vocês forem na biblioteca e pegarem livros lá e derem uma olhada nas tabelas, vocês vão ver que normalmente só tem duas colunas. Eu quero dizer, normalmente essas tabelas apresentam o módulo de Young e o coeficiente de Poisson, e não apresenta o módulo de elasticidade transversal. Bom, por quê? Isso ocorre porque há uma relação matemática simples entre o módulo de Young, o coeficiente de Poisson e o módulo de elasticidade transversal.
Essa relação matemática está aqui embaixo. Bom, ela diz o seguinte: o módulo de elasticidade transversal é igual o módulo de Young dividido por 2 vezes 1 mais o coeficiente de Poisson. Veja que essa relação tem as 3 grandezas. Tem o módulo de Young, o módulo de elasticidade transversal e o coeficiente de Poisson. O que isso significa? Significa que se você tiver 2 delas, você calcula a terceira. Por exemplo, se você tem o módulo de Young e o coeficiente de Poisson, é só usar essa expressão e você calcula o módulo de elasticidade transversal. Tá? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Uma barra de polietileno tem módulo de Young igual a 1,4 gigapascais e coeficiente de Poisson igual a 0,40. Calcule o módulo de elasticidade transversal. Como dito, é muito simples. Aqui no lugar de E, eu vou colocar o módulo de Young do material, 1,4 vezes 10 a nona. No lugar do coeficiente de Poisson, eu vou colocar 0,40. É só fazer essa continha, que dá 500 vezes 10 a sexta pascais, ou, trocando 10 a sexta por mega, 500 megapascais. Certinho? Então, a gente, neste exemplo, com o módulo de Young e coeficiente de Poisson, a gente calculou G, que é o módulo de elasticidade transversal. Um outro exemplo. Nesse caso, o material de grafite tem módulo de Young 5,6 gigapascais e tem um módulo de elasticidade transversal igual a 2,3 gigapascais. Está pedindo agora o coeficiente de Poisson. Então, nesse caso, ele dá essa constante e pede essa daqui. Então, no lugar do módulo de Young, de E aqui, eu vou colocar 5,6 vezes 10 a nona. No lugar do módulo de elasticidade transversal, vou colocar 2,3 vezes 10 a nona. Aí eu isolo 1 mais Ni, né? 1 mais o coeficiente de Poisson, colocando isso aqui que está entre parênteses para cá, e colocando esse valor no denominador. E depois eu passo um 1 para o outro lado, mudando o sinal. Essa parte aqui dá 1,22 menos 1, 0,22. Certo? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, é um pouquinho diferente. É dado o módulo de Young, é dado o coeficiente, o módulo de elasticidade transversal e pede o coeficiente de Poisson. E nós temos aqui o exemplo 3. Tá? Uma liga de alumínio tem módulo de elasticidade transversal igual a 26 gigapascais e coeficiente de Poisson igual a 0,33. Agora ele quer o módulo de Young. Então ele quer isso aqui, ó. É dado G, é dado Ni, e ele pede o módulo de Young. Substituindo os valores, ó, no lugar de G, 26 vezes 10 a nona. No lugar dessa de Ni, 0,33, multiplicando aqui em cruz, o módulo de Young vai ser esse denominador vezes esse termo aqui. Fazendo as contas, deu 69 vezes 10 a nona pascais, ou 69 megapascais. Aliás, não é mega, aqui é giga. Eu errei, perdão. Certinho? Deixa eu ver se eu também errei o anterior. Acho que o outro anterior não. Aqui está correto. Aqui está correto. Só aqui que eu errei. Então, aqui, na verdade, ao invés de mega, é giga. Certo? Ou seja, através de uma relação,
que liga o módulo de Young, o coeficiente de Poisson, e o módulo de elasticidade transversal, eu tendo duas grandezas, eu calculo uma outra. Eu calculo a outra. E é exatamente por isso que na maioria das tabelas a gente só tem duas colunas. Tá bom? A gente não precisa ter três. Tendo duas e sabendo a relação, essa relação, a gente calcula a outra constante. Tá bom? Um abraço, então. Aqui estão as referências, tá? Espero que tenha sido proveitoso. Tá? Um abraço, então, até a próxima aula.